Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Grande Entrevista aqui na MBC TV. Para esta noite temos como convidado Albino Forquilha, ele que é presidente do Podemos, o partido sensação, digamos, dessas eleições gerais de 9 de outubro. Senhor Presidente, muito obrigado por ter acedido aqui ao nosso convite de vir aqui ao programa Grande Entrevista. E a primeira questão que eu queria colocar mesmo ao Presidente é: perante esta situação que o Podemos está sendo colocado, sei que o Podemos avançou com recursos junto do Conselho Constitucional, mas também está envolvido nessa questão de marchas populares. A questão que eu quero lhe colocar: essas ações todas estão ou não em coordenação com o vosso candidato presidencial? Boa noite, muito obrigado. Sim, estão em coordenação. Primeiro dizer que nós definimos duas frentes principais. Uma é a política e a outra é a jurídica. Não é? O que é que assistiram? Portanto, nós, digamos, do lado jurídico, começamos com impugnações dos resultados, portanto, divulgados pelas comissões distritais de eleições, e submetemos impugnações ao nível do distrito, aí onde fosse conveniente, e tivemos respostas que tivemos. Algumas dessas impugnações foram procedentes, outras não, né? E depois, mas efetivamente as impugnações distritais tinham que dar aso à impugnação geral, portanto, aquela que viram, que submetemos a dias, que é uma impugnação, portanto, já ao nível do Conselho Constitucional. Tudo quando estamos a pedir é que os resultados que as comissões distritais de eleições foram divulgando devem ser, portanto, confrontados com aquilo que com aquilo que é o resultado que nós tivemos nas mesas de votação. Portanto, nós temos editais e temos atas que recolhemos das mesas de votação. Queremos que haja uma confrontação para que os resultados publicados pelas comissões distritais de eleições nos digam, de facto, como que chegaram lá. Portanto, porque se eu recebo algum edital, quer dizer, tem o meu resultado, tem o resultado dos outros partidos também que participaram naquela mesa, portanto, não pode ser diferente dos outros, ou seja, que um partido concorreu comigo, de repente já tem um resultado diferente que a soma que houve naquela mesa, que houve naquele distrito. Portanto, nós queremos que, de facto, haja esta confrontação dos resultados. Como os distritos, ou os tribunais distritais, não têm competência para recontar votos, não é? Entendemos que provavelmente essas impugnações que colocamos ao nível do distrito tenham sido, portanto, transferidas para o nível do Conselho Constitucional. Mas não esperamos só por aí. Nós próprios fizemos uma impugnação geral que submetemos, portanto, ao Conselho Constitucional e esperamos que efetivamente haja clareza e transparência como que os números que a Frelimo diz que tem, ganhou, sejam de facto indicados e nós possamos compreender que sim, são aqueles que nós temos também por editais e atas. Mas olhando para essa, há setores que dizem que parece haver uma precipitação por parte do Podemos, do seu candidato, na medida em que, ao mesmo tempo que submetem processos para o Conselho Constitucional, acham que eventualmente deviam aguardar pelo Conselho Constitucional pronunciar-se para depois avançarem por outro tipo de medidas. Partilha dessa ideia? Sim, eu partilho. As pessoas que dizem isso devem ter sua razão, mas também há uma razão por nossa parte. Nós estamos num país que está a começar esses processos hoje, não é? É recorrente, efetivamente, termos decisões como esta das comissões distritais de eleições, da Comissão Nacional de Eleições e até o Conselho Constitucional, e que passamos a viver dos resultados, portanto, não justos neste país. Eu posso dizer que, por exemplo, nós temos Maputo agora, a Frelimo a governar, mas a Frelimo não ganhou em Maputo. A Frelimo não ganhou na Matola, como também nas eleições passadas. O Mochango ganhou 2 vezes na Matola e não governou. Portanto, nós estamos muito aí à espera que haja um resultado que se diga, já sabemos o que vai ser. Por isso nós começamos a fazer uma pressão, e acho que estamos a fazer uma pressão, para perceberem que, de facto, de alguma forma, o povo moçambicano não pode viver sempre a concordar com esse tipo de injustiças. E temos que lutar. Então, acham que as eleições foram fraudulentas? Isso? Totalmente fraudulento. Pelo menos os resultados que estão a sair. E eu, bom, não sou estas, eu venho acompanhando esse processo há muito tempo. O processo praticamente de votação, não é?
até o intervalo, podemos dizer que em muitos aspectos foi de alguma forma claro, de alguma forma. Pode haver sítios em que não coisa. Mas do intervalo para a contagem, sobretudo já para a divulgação, apuramento, sobretudo, sim. Mesmo começaram da contagem mesmo na mesa, já começaram a haver problema, porque houve sítios onde já não queriam, portanto, digamos, fazer como é que é, apresentar editais, já estavam, portanto, a dizer que não, temos que esperar, já havia muitos que chegavam, temos informação de todo o país que estava a acontecer. Portanto, aí já era uma preocupação de que, ok, conhecemos que aqui perdemos, como que é, divulgamos esse resultado, apresentamos, de facto, atas editais com números reais, tivemos esse problema. Tivemos aqui, por exemplo, em Xamanculo, se não me falha a memória, editais que recebemos corretos, mas aquela soma depois que metem para o pacote ir ao distrito já era diferente. Como aquele não se apresenta, não se distribui aos que estão na mesa, então já estava diferente. Mas a nós nos apresentaram coisas corretas. Não é? Quer dizer, há toda uma manobra, penso eu, daqueles que estão na mesa de apresentar ao distrito resultados positivos para um determinado partido. Porque se calhar a partir daí começa aliciamento, corrupção, pagamento, não sei quanto. Há esse esforço, porque eu não acredito que os que estão, portanto, a trabalhar nas mesas, membros da Assembleia de Voto, tenham por si, saindo da sua casa com interesse de falsificar resultados. Tem que ser mesmo de um sistema. Olha, se você consegue fazer isto, então tens isto. Portanto, aí começaram a haver, de facto, grandes problemas. E até porque parece que havia uma leitura de que durante o tempo, se conhecesse que alguém que está lá é muito aberto, um defensor de um determinado partido é muito aberto, então vamos contar corretamente. Mas se souberem que ele é um pouco assim, então vamos poder introduzir, essa é uma pessoa que entende um pouco a lei eleitoral, que pode reclamar, que está preparado para impugnar e etc, etc. Então, quando se percebesse que aí não é, as condições não estão aí criadas, então podiam fazer o que quisessem. Estou a falar de relatório que recebi em todo o país sobre esse tipo. Então, você fica mesmo com a impressão de que há todo um trabalho para fazer tudo que seja possível para fazer com que um partido ganhe, mesmo que não tenha resultado que está aí a colocar. Você percebe que as pessoas que estão a conduzir esses processos estão todas mesmo instrumentalizadas para que consigam fazer resultados positivos a um determinado partido. Isto é, de facto, muito negativo e feio. E é isso que fomos de facto, assistir. Portanto, as impugnações que o Podemos está a colocar visam efetivamente isto. A pressão que está a fazer, portanto, de manifestação é mesmo de saturação, conhecimento de que se permitirmos que as coisas aconteçam, vão ser sempre assim e recorrentemente, e não podemos continuar a aceitar isso. Mas, por exemplo, vocês tiveram uma situação em que foram assassinados 2 prominentes membros, pelo menos técnicos, eu falo do vosso coordenador de comunicação e também o mandatário do candidato presidencial. Qual é o ambiente que se vive neste momento no Podemos? É de medo, é de retração? Como é que está isso? Não, nós não temos medo. Estamos muito preocupados que pessoas justas sejam assassinadas só porque exigem a justiça. É aí onde temos o problema. Aí começamos a perceber que estamos a lidar com bandidos, não é? Indivíduos que, apesar de terem a Constituição em sua frente, aquilo que está lá escrito não é o que cumprem. Eles fazem de tudo, de forma subtil, para matar, para intimidar, para que aqueles... Porque este assunto não é de hoje, sabe? Que quase em todas as eleições que nós tivemos, se quisermos contar, sempre morreu alguém. Sei. Ou eu Sistac, porque agora eu Elvino Dias, porque depois era o... Não sei. Tivemos sempre indivíduos, quer dizer, Matavé, tivemos sempre pessoas que morreram, não é? E nunca tivemos, salvo aquela situação do Matavel, em que na fuga dos assassinos acabaram tendo um acidente e foram descobertos. Não teríamos descoberto aqueles indivíduos, não teríamos. Então o que é que está a matar as pessoas? Não há nenhuma pessoa que apareça com tanta pujança a condenar esse tipo de aspecto, que nós sintamos que temos um defensor em nossa frente. Fica uma sensação de que as instituições que existem são todas elas para legitimar uma determinada fraude a favor de um grupo e não do outro. É isso que faz com que esta luta, se calhar, as manifestações que o Podemos aí faz, já não sejam só do Podemos. Quem votou no Podemos não são os membros do Podemos apenas. É o povo moçambicano, aquele que entendeu que, através deles, nós vamos conseguir, se calhar, alcançar alguma coisa. E esses também compreendem que, de alguma forma, estão saturados com as recorrentes situações de fraude neste país. E tem que haver alguém que luta por isso. É exatamente o que estamos a fazer. Não é diferente daquilo que tivemos da história, para si, penso da história mesmo, em 64. Que indivíduos que estavam reunidos num sítio em Moeda, a tentar discutir um pouco os preços dos seus alimentos, dos seus produtos, uma população,
Está por causa de justiça apenas, justiça. E alguém pegou a arma e matou todos. Sim. Por que fizemos? Temos que começar a lutar. Então, nós percebemos efetivamente que isso é um assunto recorrente. Há pessoas que vivem neste país de fraude. Estamos a obrigar para que as nossas instituições sejam aquelas que legitimam, ou sejam elas que passam a ser, quer dizer, soberanas. Não o povo, mas as instituições, porque elas mudam e quando as pessoas querem recorrer, quando querem discutir, alguém vem, mata, dispara, etc. Então, ou ficamos a acreditar que, olha, são as armas que comandam este país, temos que ficar onde estamos, ou então a justiça tem que se repor. Mas, perante essa situação dos assassinatos dos vossos membros e perante, por exemplo, a questão das manifestações que tomaram, digamos, uma situação de violência, o Podemos não equaciona parar com essas manifestações, tendo em conta que estão em casa também a destruição apelamos, de bens, de pessoas públicas e privadas. Olha, pode ser que haja algum aproveitamento. Nós apelamos manifestações pacíficas sempre. As nossas pessoas, se você consegue ver, se calhar viu o que aconteceu em Mecanhela, não tinham arma as pessoas. Ninguém tem arma de fogo. E eu acredito que se tivermos aqui um passo educacional em que uma manifestação decorre e aquele que tem força coerciva do Estado não age contra essas pessoas, então não teríamos esse tipo de confusões. Hoje em dia, as pessoas vão para a rua sabendo que a reação dos outros é gás lacrimogéneo, é matar, mesmo que não tenha havido confusão. Isso já está enraizado nas cabeças das pessoas. E por isso que alguns vão para a rua e começam a fazer também o que fazem. Porque nós tínhamos que ir à rua com consciência de que a polícia que está aí está para proteger a nós. Se conseguirmos construir esse caminho, penso que iremos, a partir daí, diminuir tensões que fazem com que o manifestante sinta que o polícia está daquele lado, está contra mim. E isso é preciso desconstruir, não é? Porque não faz sentido que as pessoas que estão aí para marchar e aquele que tem a arma é que começa a disparar, é que começa a lançar gás lacrimogéneo. Gás lacrimogéneo significa que você não pode fazer a marcha, mas a marcha e os protestos são da Constituição. Mas podemos, sabendo de que, de fato, a polícia vai disparar, por que continuam a incitar as pessoas para ir a isso? Não, mas aí está o problema. Estamos a dizer que o disparo é exatamente para legitimar fraudes, então temos que parar. Estás a dizer que temos que viver com fraudes, temos que viver com ladrões, é isso? Teríamos vivido também com o colono, da maneira que nos matava, não é? Você sabe que essa PIDE ali na Machava andava cheia de pessoas, só por falar estavam lá. Então, portanto, é um ato de resistência. Essa é a resistência, sim. É resistência. Como quem diz que nós não podemos continuar a viver nos moldes em que estamos a viver. Não devemos legitimar, não devemos festejar na rua resultados de roubo e educar os moçambicanos, a cidadão todo, que só chega à vitória por roubar. É isso que queremos legitimar? Então, não pode. Portanto, esta luta que estamos aqui a empreender é justa. É que os moçambicanos deviam perceber que só assim que vamos livrar-nos dos tiranos. Nós temos indivíduos que nos fazem entender que quinquenalmente há eleições que acontecem, mas que os resultados já fizeram na mesa. Eles equipam-se bem, usam o dinheiro que nós temos para comprar o armamento, não para defender a justiça, mas para defender os seus lugares. O país continua até aqui como um dos mais pobres do mundo. Não é? O que é que nós queremos mesmo? Eu percorri o país todo na minha campanha. Se tu fores a ver de Cabo Delgado para cá, toda estrada do país, eu fui a Memba, onde vive a Talapa, digo isso. Quer dizer, aquela é uma estrada que desde nunca foi reabilitada. Você, para chegar, tem que transpirar. Como que você vai dizer que as pessoas devem continuar a votar? Desculpe, as pessoas continuam a votar nessas pessoas. Como é que é possível? A maneira como está a estrada nacional número 1, os moçambicanos que passam lá contra votaram 195 lugares para a família inocente. Estamos a insultar o povo moçambicano? O que é isso? O que queremos dizer mesmo? Então, são as armas que estão a fazer com que os moçambicanos vivam subjugados, porque são mortas quando querem reclamar. Olha, as pessoas que não conhecem bem a soberania, não há polícia que pode mandar parar esse povo. Se às vezes corremos para as nossas casas, é porque mesmo estamos a respeitar. Não há mais juventude num distrito. Olha, aliás, não há mais polícia num distrito que a juventude. Não há. Não há. Nem aqui no Maputo. Se todos estão nos bairros saírem, ninguém vive aqui na Ponta Vermelha. Ninguém. Nenhuma arma vai conseguir matar todos. E isso devem perceber os dirigentes. É ali onde está a soberania do povo. Não podemos permitir
que recorrentemente sejamos da mesma forma tratados. Não pode. Alguém tem que morrer por isso. Alguém tem que morrer por isso. Agora, o Podemos, para além dessa via da pressão, digamos, das ruas e também o processo do Conselho Constitucional, há uma abertura que foi anunciada aqui pelo Partido Frelimo para o diálogo. Há algo de concreto mesmo para dialogar? O Podemos estar disponível? O que é que tem que acontecer para que esse diálogo tenha lugar? Nós estamos, primeiro, alguns compatriotas meus do partido já tiveram vários contactos, digo vários até aqui, de diferentes organizações, até do próprio Partido Frelimo. Olha, eu sei que qualquer coisa que esteja a decorrer agora, conflituosa, vai terminar sempre numa conversação, num diálogo. O próprio processo de votação, ou as eleições que realizamos, elas dialogam, se quisermos respeitar. É um diálogo que estamos a fazer. A dado passo, o mundo percebeu que não podia se viver de forma autoritária e provocava muitos conflitos, então temos que ir num processo democrático. E o nosso país também adotou isso. Se nós chegamos a dizer que, olha, você vai à urna, escolha quem você quer, o programa que você quer, se fizermos isso, alguém escolheu e nós, as nossas instituições, respeitem esta escolha, nós não temos conflitos. Não temos conflito. Se tiver que haver algum diálogo, já disse, as pessoas que primeiro vieram, criaram uma espécie de um bridge, de uma ponte para onde estou, já disse isso. Nesta altura, ainda que estejamos abertos para um diálogo, mas vamos dialogar o quê? Vamos dialogar, por exemplo, dizer que sim, eu tenho 195 assentos, então vamos dialogar, aceite lá que isto fica assim e depois você... Não sei que diálogo vai ser esse. Porque o diálogo que temos que ter agora, se existe um diálogo, aqueles que de facto roubaram os votos dos outros, através de instituições aparentemente democráticas, que instruam as mesmas instituições a repor a verdade. Nós, como Podemos, não gostaríamos de governar este país por voto que sabemos que não são legítimos. Não queremos. Mas também não queremos que alguém governe o país com voto que roubou de nós. O que gostaríamos é, com transparência, ainda bem, o processo eleitoral está fresco, temos observadores, temos mais gente, que se diga, olha, de facto, com editais e atas que temos, no Distrito X, a verdade é esta. No Distrito X, a verdade é aquela. De forma transparente. E nesse contexto, se o Podemos perdeu, nós vamos aceitar a derrota. Vamos, de facto, felicitar quem ganhou. Se os outros também, de forma justa e transparente, ganharem as eleições, ou perderem as eleições, esperamos também que aceitem que perderam, porque aí é onde começa efetivamente o melhor diálogo de aceitação mútua entre moçambicanos. Só para perceber, para vocês o diálogo deve consistir na recontagem dos votos de Itaís. O diálogo que vocês defendem é isso? Não é de negociação? Não, para mim, olha, isto, eu ainda não consultei o meu partido sobre a matéria, mas o que eu penso, não acho que é o momento para um diálogo. O diálogo, porque as instituições, de facto, que vamos lá, de apuramento até validação, ainda estão a trabalhar. Portanto, se existe algum problema aqui, tem que se corrigir dentro da competência que essas instituições têm. Por isso que metemos um recurso, metemos uma petição ao Conselho Constitucional. O que é que nós esperamos é que vá-se, de facto, a verdade, a transparência e dizer que, olha, sim, o processo é este, até no momento da avaliação dos resultados, que se reponha a coisa, a verdade. Isso é que nós queremos. Um diálogo, uma negociação, é quando nós estamos perante um conflito em que alguém já não se recorda bem qual é a razão, ou o que é, ou estamos... como tivemos na Guerra Civil. Por exemplo, como tivemos na Guerra Civil. Tivemos que ter o diálogo, tivemos que cessar o fogo e depois começarmos a preparar as eleições. Sim, mas neste momento, bom, a não ser que o Conselho Constitucional continue a insistir, portanto, a validar os resultados fraudulentados que vêm da Comissão Nacional de Eleições, e aí pode haver, se calhar, outras situações incontroláveis, se calhar, nessa altura, alguém poderá pedir que haja uma negociação, mas já será muito tarde. Do ponto de vista do Podemos, mesmo o Conselho Constitucional a continuar a fazer esse trabalho, falaram-se por aí quase 24 dias, as manifestações já preocupam? As manifestações são de pressão. Nós não esperávamos que até hoje morresse alguém, tivesse problemas com polícia. Não é isso.
Nós esperávamos que, da mesma forma que a polícia acompanha a Frelimo quando faz as suas manifestações de vitória ou de quê, fizesse o mesmo conosco quando manifestamos. E aí, seríamos nós também a ajudar a polícia a identificar os outros infiltrados nos nossos grupos. Porque nós sentiríamos que a mesma polícia é para nós, é para tudo, é a polícia do Estado. Mas não é o que acontece. Quando vem a polícia, já sabemos que se há problema, que mesmo se o outro provocou, sempre nós que somos culpados. Isto é que é mau. É logo uma discriminação, é logo dizer que se existe a lei, se existe a polícia, é para os outros, não para todos. Mas todos pagamos impostos para que aquela polícia exista. Não é? É a polícia do Estado. Então, não acontece porque alguém instrumentaliza essa polícia para que seja do seu lado apenas e não dos outros. É aí onde está o conflito. Os conflitos que temos hoje devem ser muito bem estudados. Vale que este país já tem muitas pessoas que entendem destas matérias. As manifestações, algumas que chegam a ser violentas, elas são consequência de um problema, não são de per si o problema. O problema é quem não quer seguir uma justiça, procedimentos transparentes que nos deem, digamos, uma clareza de que houve justiça. É aí onde está o problema. É quem praticamente rouba os resultados eleitorais. É quem efetivamente instrumentaliza. Olha, eu tenho evidência de pessoas até que foram condenadas em tribunal que vieram, portanto, entregar 100 mil aos nossos membros, os delegados de candidatura, para aceitar trocar os resultados, não é? A pessoa, felizmente, correu, como foi na Magalhães da Costa e até em Inhambane, quer dizer, e nós temos o que recebe esse dinheiro, precisamos para termos prova. Recebeu o dinheiro, depois fomos apresentar à polícia, não é? Agora pergunto, será que aquele jovem que é delegado de candidatura, ou seja, o membro da mesa de votação, é capaz de poupar do magro salário que tem, se calhar nem tem emprego, poupar 100 mil da sua casa para a espera que haja eleições para comprar alguém? Ele teria interesse pessoal de fazer aquilo, um interesse individual? É o sistema, é de lá mesmo onde se distribui esse dinheiro. Enquanto nós estamos a fazer a campanha, eles fazem, digamos, vamos lá dizer, uma campanha simbólica, ou seja, só de mentira, enquanto o reforço maior está nos dinheiros, estes dinheiros que não pagam professor ao longo do quinquênio, guardam para aliciar pessoas. Empobrecem pessoas para que amanhã possamos comprá-las para poder manter no lugar. Porque não há nenhum cidadão que sai da sua casa com a intenção de vir comprar o outro resultado. Faz o que é o resultado para mim se eu comprar. Mas há alguém que está interessado nisso. E essas provas todas, a PGR e todos os outros direitos não condenam, não agem. Você percebe que estamos prestes às eleições, existem indivíduos que andam aí nas casas livremente a recolher cartões de eleitor, que é um documento intransmissível, e todos sabemos para que fim, mas não há PGR que age vigorosamente contra esse tipo de procedimento. Não há, porque sabem muito bem o que está a acontecer. Veja só o fabrico de votos, do boletim de votos. Eu penso que é uma matéria muito restrita, controlável, e há pessoas que vão para fora fabricar, produzir aqueles boletins de voto para o fim que sabemos. Mas antes de estarem nas mesas, já estão com muita gente a votar. Gostaria de dizer que, olha, aqueles que respondem por isso, todos entram na cadeia, porque não controlaram devidamente o processo. O Presidente da República teria muitos pontos para dizer, de valor, se fizesse isso. Mas não faz. Não faz. Quem produz esses boletins? Não é um qualquer. São pessoas centrais do sistema. Esses aí é que estão a provocar o conflito de hoje. Não são esses miúdos que andam na rua. Esses aí é que planificam e vivem da produção, criação de problemas, para que depois, quando forem, porque não tem outra forma para justificar, este governo, não há nenhum moçambicano que de facto não entenda isso. Este governo não tinha nenhuma forma para convencer cidadãos a votar outra vez na Frelimo por palavras. Eu ia dizer o quê? Que eu vou governar bem? Que eu vou construir estrada? Ia dizer o quê? Que está há 50 anos, não consegue fazer as coisas que devia fazer? Porque não tinha coisa. Por isso, o que estava a fazer é mesmo preparar esquemas para conseguir roubar, para manter-se no poder por roubos, como sempre tem estado a fazer. Então, eu digo, se nós hoje em dia acomodamos-nos nisso, não lutamos contra esse tipo de coisa, como é que fica então esse país? Estaremos nós a dizer que estamos de acordo que este país seja governado por ladrões. Não vai demorar um dia o seu filho crescer também dizer que eu quero ser ladrão. Ou vai dizer que o político, por exemplo, é um ladrão. Porque, na verdade, olha, a função do político, para o estudo das ciências sociais, o político, a política em si, não é nenhuma maldade, não é digamos, um viveiro de malandros.
é saber governar bem uma vida em comunidade. Fazer com que os interesses e liberdades daqueles que vivem em comunidade sejam respeitados. Isso é uma ciência muito séria, não é? E nós podemos muito bem fazer isso. Mas se nós não respondemos bem a isso, então todos que nos veem, os políticos são bandidos, são ladrões. Não porque somos ladrões, mas aqueles que estão a governar, e sobretudo um povo que procura acomodar os ladrões, este povo está a estragar esta nobre missão de ser político. Este é que é o problema. E é isso, mais ou menos, que estamos a ser ensinados ou empurrados a aceitar, a acreditar. Na Frelimo, não pode ser. Não pode ser. Portanto, um diálogo qualquer hoje seria mesmo no sentido de que aqueles que querem nos ajudar a entrarmos no diálogo, dizer a Frelimo, dizer às instituições, olha, vão à justiça. Se o Podemos está a pedir isso, não custa vocês abrirem as portas. Abram as portas e digam, editais que apresentaram são esses, atas são esses. E não há nenhum que fabrique edital da sua casa. Nós não temos editais que nós temos, são legítimos da Comissão Nacional de Eleições. Portanto, que se contabilize. E abertamente, se fizerem isso, acredito que a comunidade internacional, mesmo nós, os dirigentes do Podemos, vamos virar para os nossos membros e dizer, olha, aqui houve uma contabilização, digamos, uma contagem, vamos lá dizer, clara, transparente, e nós ganhamos ou nós perdemos. Vamos só. E essa é uma educação que nós queremos que exista no país. E não só cada um tenha medo quando há eleições, de que se eu roubar, há de haver aquele processo de recontagem e aqueles que tiverem contado mal, tentar ludibriar o povo, vão ser punidos severamente. Isto é que nós queremos, porque isso que educa. Isto é que educa. Exato. Vamos neste momento, se calhar, obedecer o nosso primeiro e último intervalo. Voltaremos na segunda parte também para continuar esta conversa com o presidente nacional do Podemos, Albino Forquilha, ele que é o nosso convidado aqui no programa Grande Entrevista. Até já. Saudações, está no ar a edição... Feche o seu dia bem informado com o Jornal da Noite. Não puxa os mosquitos para matar pessoas. Com uma equipa de jornalistas dedicados, garantimos que você não perca nenhum detalhe do que acontece no país e no mundo. Somos a sua companhia de confiança. MBC, conectando o mundo. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa Grande Entrevista. O presidente nacional do Partido Podemos é o nosso convidado para esta noite. E a questão que eu quero colocar, Sr. Presidente, é que a polícia responsabiliza o Partido Podemos pelos distúrbios e anunciou a abertura de um processo crime contra o vosso partido, incluindo o vosso candidato presidencial. O que isto, da perspectiva do Podemos, quer representar? É o Estado a escalar o nível, digamos assim, de pressão sobre o Podemos? Qual a análise que faz em direção a isso? Não, a análise que eu faço que é a mesma que nós temos, de procurar efetivamente lidar com as consequências do que o problema em si. Como eu estava a dizer, não é? Eu penso que num Estado de Justiça, a própria polícia, o chefe do Estado e todos os outros deviam se perguntar por que essas coisas estão a acontecer. É simples. Até porque, se tivessem-nos dito agora que os jovens estão a demonstrar, e dizer que, olha, não se preocupem, as comissões distritais de eleições não procederam, se calhar, corretamente. Então, se calhar, vamos ter uma sombra de dúvida. Mas os passos subsequentes vão observar claramente uma transparência. Se vocês quiserem, estejam presentes, verifiquem. Nós esperamos, sim. O que queremos é justiça apenas. É só isso. Não teme o procedimento criminal por parte da Procuradoria? Não é... Criminalização do próprio partido, pelo menos é o que deram a entender as autoridades. Não, isto de facto pode acontecer. Se disseram, se calhar já está a acontecer, é um processo que foi instruído. Vamos, se é justo também, vamos nos colocar a nos defender. Porque efetivamente é isso que eles pretendem, para que efetivamente não possamos proceder, não possamos lutar. Essa é uma luta que estamos a fazer. Não possamos lutar. Não possamos descobrir que há ladrões. Não possamos descobrir que aqui fomos roubados. Aqui estamos a lidar, volto a dizer, estamos a lidar aqui com consequências, não um problema. Estamos a deixar o problema. Os mesmos que nos processam, não é? O mesmo regime que nos processa é o regime que provoca o problema. Então, qual é a instituição que nós temos que vai também nos defender, que vai dizer que não, atenção ali, vamos ao problema primeiro.
Não temos. Não temos. Por isso que a luta, depois que fica compreendida pelo povo, é que temos que lutar de forma possível para que mudemos este governo. Porque temos que trazer um governo de justiça. O que queremos aqui é justiça apenas. Mas sente que a vossa luta, Sr. Presidente, sente que a vossa luta é compreendida pelos demais partidos da oposição? É compreendida sim. Não quero anunciar aqui, mas se calhar amanhã ou depois vai acompanhar. É compreendida sim. Nós temos até este momento, mas prefiro deixar para outra altura. Mas só digo isso, é compreendido assim. É compreendido não só pelos outros partidos da oposição, não é? É compreendido até por alguns membros do Partido Frelimo, sim. Portanto, acha que vão ter apoio nos próximos atos subsequentes, do ponto de vista de a ter que continuar essa ideia das manifestações? Mas também há quem acha que podemos, ao insistir nessa tese das manifestações, que paralisam, digamos, a atividade econômica, vai acabar prejudicando os seus próprios apoiantes, são, na maior parte, pessoas que estão ligadas ao setor informal. Não, tem razão. E nós também sentimos isso. Olha, a luta armada, a guerra civil que tivemos, ela não decorreu sem prejuízos ao povo. Não decorreu sem prejuízos ao povo. Mesmo a luta de liberação nacional teve prejuízos, tivemos muitos que morreram. Até aqueles mesmo que hoje em dia chamamos de heróis foram banidos naquela altura, foram banidos, pelo menos na visão dos outros. Nós o que estamos aqui a querer dizer é que hoje podemos notar efetivamente que há algum atraso, há de haver algum atraso, está havendo algum atraso na nossa economia, não é verdade? Quando ficamos todos em casa, ninguém anda. Quando estamos na rua também há baleamentos, e digo que há até os que se aproveitam também na inocência para fazer o vandalismo, não é que nós dizemos. Isso de facto não é correto, não é correto, concordo consigo, não é correto. Mas não é correto também, é preciso perceber isso. Já imaginou quanto nos prejudica uma educação a todo o nosso povo de que se vive em política por roubar, com ladrões? Já imaginou, por exemplo, quantos hospitais ao longo deste ano tiveram que perder muitas pessoas porque não havia medicamento nos hospitais, por incompetência de um governo, por exemplo? Já imaginou quanto perdemos na Estrada Nacional número 1, por exemplo, porque os transportadores não podiam dinamizar a economia naquelas condições? Já imaginou o que nos causa uma turma de 100 alunos, crianças que sentam no chão, sem educação apropriada, porque um governo é incompetente? Já imaginou, por exemplo, o que é que significa um professor descontente, um médico, um enfermeiro descontente a tratar pessoas? Já imaginamos, por exemplo, quantas pessoas morreram no último quinquênio só por incompetência de um Estado, de um governo? Já imaginou? Isso as pessoas não contam. Já imaginou, por exemplo, a Sasol, por exemplo, se tivesse mesmo, digamos, um acordo justo com Moçambique, quando estaria a desenvolver o nosso país, quantos hospitais estariam equipados? Digo a Sasol, podia ser outras multinacionais que andam nesse país. Já imaginou que às vezes nessas multinacionais não dão dinheiro ao povo moçambicano, ao Estado moçambicano, porque alguns dirigentes têm contratos individuais lá que ganham muito mais do que o Estado? E calculou uma vez quanto isso prejudica o povo moçambicano? Isso é um sacrifício necessário, essas margens. É um sacrifício necessário, não digo só as margens, toda a luta que estamos a fazer. Eu falei aqui da luta política e a luta judicial que estamos a fazer. É necessário, porque o povo moçambicano, este país não seria pobre como está. Sim, este país tem muita gente que vai guardando dinheiro lá fora, enquanto nós não temos condições aqui para poder andar. Estes aí é que estão a lutar, é que dão ordem de polícia para matar os que lutam para a sua justiça. Porque eles querem continuar a defender a sua economia. Há alguns que têm medo de que se entra um novo governo hoje, vai descobrir exatamente dossiês escondidos sobre os quais vivem bem em detrimento deste povo. Então, quando chega essa altura, preferem lançar tudo para que o poder não passe para o povo. Nós vamos descobrir. Porque senão, alguns que hoje são aparentemente heróis, de hoje para amanhã ficam bandidos e não querem isso. Então, quer dizer, aqui é preciso mesmo termos uma análise muito esclarecida, muito acadêmica, muito humanizada, para perceber que toda esta defesa, essa luta de defender, alguns estão cheios, têm muito dinheiro, mas continuam a defender, não é? Porque têm dossiês muito escondidos que não querem que sejam conhecidos. E é a partir daí que nós ficamos sempre pobres.
que ficamos sempre pobres. Ficar um quinquênio inteiro, todos que são formados não podem ter emprego, o Estado não pode empregar porque está em dívida, tanto dinheiro que se paga a dívida, nós estamos quase muito embaixo, na África Austral, só em termos de dívida comparativamente aos outros países, uma dívida que não beneficiou em termos de investimento ao país. Então, é isso que estão a defender eles, é isso que estão a defender. E nós temos que ficar a corroborar, a aceitar e não sei o quê, porque queremos levantar a mão, baleiam-nos, nos matam. É isso. Portanto, há muito mais gente a morrer. Mesmo esses polícias que estão aí. Aqueles polícias são vítimas também. Estão muito conosco. São vítimas também do sistema. É como quem diz, se você é comandante, deixa as coisas aí a correr como estão a correr, você vai perder o seu emprego. Não se explica a razão. Então, por medo, como é que vou viver? Se não perde, pode ser morto. Então as pessoas fazem. Mas falam conosco, nos dizem de facto. Eu não queria fazer isso. Dentro da polícia? Sim. Diga? Não, polícia são cidadãos. Polícia é uma profissão. Olha, se o polícia não tem salário, o professor não tem salário, o polícia também é um funcionário como qualquer um. Sim, jurou a bandeira, sim, mas é um funcionário como qualquer um. Também quer o bem-estar dele. Sim, nós temos muitas sedes que não têm meios para o polícia trabalhar. Não tem. Alguns polícias, quando saem depois das suas filas, vão lá na comunidade com os nossos também, não tem nem fósforo para acender fogo, não tem. Estão lá. Alguns até podem não perceber que o sistema que estão a defender é o mesmo que lhe põe naquele estágio. Portanto, é isto. Eu sei que é difícil perceber isso. Se você disser, chegar no Hospital Central e darem estatística de que neste ano morreram tantas pessoas, e você dizer que estão a morrer, se calhar aqui 80% dos mortos, a culpa está no Estado, muitos não percebem. Mas está ali. Por que é diferente de Dinamarca com o nosso país? Por que os nados, digamos, crianças nascidas na Alemanha, portanto, você pode encontrar 0 morto e aqui temos um número grande de mortos? As consequências estão aí da governação, do subdesenvolvimento do nosso país, por pessoas que deviam desenvolver. Aí morre muito mais gente do que está acontecendo hoje. Mas não percebemos. Há uma outra questão que eu queria colocar ao presidente Forquilha. Há setores de opinião que acham que a vossa relação, o partido com o candidato presidencial, é um casamento de conveniência que não tem muitas pernas para andar. Como é que reage a essas questões? Bom, pode ser que haja pessoas que pensem assim, mas nós assinamos um compromisso, um acordo, primeiro porque somos moçambicanos e vivemos os mesmos problemas. Segundo, temos alguma compatibilidade em termos de visão, de governação, em termos de valores, em termos de compromisso com este povo. É por isso que nos juntamos. Havia, se calhar, muitos outros que podiam ter se juntado, até queriam juntar-se com Venâncio, não é? Mas recorreu ao Podemos porque já nos conhecíamos, do ponto de vista de visão de como fazer as coisas. Ali é onde está a base. Aqui estou a falar de forma programática. Mas esse acordo, o que diz? Qual é a essência desse acordo? É partidário das eleições, depois Podemos os dinheiros que vão receber da Assembleia vão dar uma parte. Como é que é esse acordo? Não tem isso. O nosso dinheiro não é muito de dinheiro. Esse acordo. Mas muita gente fala que são de Esse dinheiro. acordo, não, é a educação que nós temos. O parlamentar que está aí não defende o povo, só pensa em dinheiro. O ministro só pensa em dinheiro. Essa é a educação mal distorcida que esse povo foi receber. Nós, como disse, o nosso acordo é de valores, não é? Fundamentalmente. A aposta que o Venâncio tem, a aposta que o Podemos tem é mudar os valores de governação desse país. Aí onde está a essência. Todos os outros fundos que aparecem é mesmo para facilitar estes valores. Esta que é a essência do nosso país. Não é uma relação, digamos, um contrato financeiro, digamos. Não é. Nós nem reparamos muito para essas coisas. Olha, eu lhe digo, eu saí da Frelimo. A Frelimo não estava só como membro, eu era dirigente de órgãos, né? E desde que saí da Frelimo, há muitas propostas, charuda, cheques em branco, eu podia ter assinado, dinheiro ia embora. Sim. Mas não é isso que nós queremos, não é isso. Eu estou a viver, já mal vivo, chega. Eu quero que haja valores corretos, valores éticos para este povo. Que as instituições estejam lá para servir em primeira mão. Mas, calhar, essa desconfiança, o Forquilha não é bem visto como alguém da oposição. É visto um pouco como alguém mais ligado, por exemplo, para espião. Como é que não, de facto, é isso que você disse, eu gostaria de dizer, já ouvi dos outros. É que é mais difícil você ser membro do Partido Frelimo e chegar a uma altura em que você escreve mesmo a sua carta e demonstra a todos que eu estou a sair daqui. Isso é mais difícil.
Você sabe, você é da Frelimo, você sabe disso que estou a dizer. Eu sei. Portanto, é mais difícil, porque você sabe que está num grupo de gente, se calhar não fui ético. Você está na posição de jornalista. Tá bom. Ok. Olha, estar na Frelimo e nas posições que eu assumi e papéis que assumi na Frelimo e chegar a uma altura em que você diz que eu estou a sair, se calhar isso é mais perigoso do que você estar no seu lado e pensar que não sou da Frelimo. Eu penso que a coragem maior está ali, em que eu vivi dentro da Frelimo, os meus pais foram da Frelimo, me encorajaram a estar na Frelimo e me senti bem na Frelimo até certo ponto, mas quando comecei a ver que, de facto, o projeto da luta da liberação nacional não é este que está sendo seguido, eu lutei por dentro por muito tempo para corrigir as coisas por dentro. Porque se você entra numa organização, não é para apreciar o que se faz e logo fugir. Você tem que lutar. E eu lutei. Agora que estou a falar, quem me assiste sabe quanto lutei na Frelimo para mudar as coisas. Mas chegou uma altura em que vi que até por lutar já estava a ser odiado ou visto como se fosse da oposição ou quem vinha não sei quanto aí. E eu não quis ser cobarde. Nem perguntar onde que está o Forquilha, por que já não vem, por que eu escrevi, deixei todos os meus mandatos. E disse também a motivação, a carta está lá, já circulou muito, por que eu saio da Frelimo? Porque não posso conviver, portanto, com indivíduos antidemocráticos e ladrões, não posso. Escrevi a carta, foi, e todo até ao nível mais alto tiveram esta carta. Esta é uma coragem, muitos não fazem isso, não conseguem fazer isso. Portanto, acha que não há razão de ser? Portanto, não há razão de ser. Nós estamos a trabalhar exatamente para este povo. Como muitos outros que estão do lado da Frelimo, trabalham mais para o povo. Ainda que seja um pouco fraco, não consegue. Porque alguns quando pensam, o aliciamento qual é? Quando você pensa, você jovem está a começar a coisa, quer afirmar-se em sua esposa, tem o quê? E ganhas uns 50 mil no Estado. Mas tu consegue ver que as coisas não estão bem. E tu não consegue, quando começa a pensar, se eu denuncio, se eu coloco-me noutra posição, vou perder os 50 mil, a minha esposa pode me fugir, a casa vou perder, e você fica lá. É o que acontece com muitos que estão lá. Não tem essa coragem de dizer. O Eduardo Mondlane já vivia muito bem nos Estados Unidos, muito bem. A dar aulas, funcionário das Nações Unidas, uma esposa não sei o quê, mas foi para um mato na Tanzânia. É preciso estudar isso. Não há revolução que você faz só com flores. É preciso, de facto, arriscar. E é isto que estão a fazer os melhores filhos deste país, que fizeram os outros. Mesmo esse que combate agora, que nos combate, passaram por essa situação. Mas como o poder corrompe, já estão onde estão, já não querem reconhecer. Né? Nós não somos espião de ninguém. Não precisamos de fazer isso. Estou, de facto, onde estou para lutar de verdade para aquilo que eu... Mas acha que temos esse acordo, digamos, independentemente daquilo que pode terminar como as marchas, o resultado das marchas, da pressão judiciária, o fato é que podemos eleger deputados e dificilmente deixará de ser a segunda força política deste país. Portanto, Forquilha vai ser formalmente o líder da oposição em Moçambique, com todos os direitos e regalias inerentes a esse problema. O que será Venâncio não sendo deputado? Né? Qual vai ser a vossa relação, Dora? Não, a nossa relação vai continuar, porque esses aspectos foram previstos no acordo. O acordo que nós assinamos já prevê essas situações todas, não é? Portanto, o Venâncio vai continuar a ser... Se ficar... O Venâncio ganhou essas eleições. Se a contabilização for correta, há de ver que ele ganhou as eleições. Mas, se a situação ficar, estamos a analisar hipóteses, cenários, sim. Ficar em segundo lugar. Portanto, o Podemos assume a posição do líder da oposição, portanto, vai passar a assumir esta função, mas nós entendemos que esta função não é do Partido Podemos apenas, é da liderança da oposição. Nós vamos procurar discutir, é verdade que tem decreto específico quanto a isso, vamos procurar discutir a extensão, até o alcance desta liderança, porque eu entendo que há muito que se podia explorar, do ponto de vista de coordenação, de dinamização, sem interferir na independência dos partidos políticos, mas há muito campo aí para um trabalho que dignifique, de fato, uma liderança da oposição. Porque eu penso que a liderança, estar na liderança da oposição significa algo de Estado, não é? É um dinheiro do Estado que vai para lá, há certa expectativa que o Estado tem para com o líder no campo da oposição,
Penso que temos que refletir isso para ver como que exercemos. Não é no sentido de eu ter os fundos e me acomodar, porque já tenho... Não há nenhum moçambicano que recebe aqui 70, quase $1 milhão por ano. Não há. Se aquele fundo foi colocado lá, eu sei um pouco histórico, pensava-se no Jacama e tal, tudo. Se aquele fundo foi colocado lá, porque mesmo é para a função do Estado. Nós temos que explorar muito bem essa função do Estado, para que de facto possamos... Acha que, do ponto de vista da RENAM, faltou um pouco disso? Eu penso que muito, não faltou, faltou muito. Eu estive com o líder da RENAM, o Osufo, algumas vezes, já estivemos juntos em reuniões, etc, etc. E eu penso que não se explorou cabalmente esta área para ser o líder da oposição. Como disse sempre, sem interferir na independência dos partidos, mas há muito campo que se pode explorar. E eu estou disposto a... Contentou-se com a ideia de presidente da RENAM, basicamente. E pronto, ficou como presidente da RENAM e pronto, acabou. Pronto, nós temos um fundo que vem da bancada, do Estado, por fato de ter bancada, é mesmo para dinamizar o partido, não é? Mas temos o fundo de eleição da oposição, não é? Então penso que aí há campos que podem muito bem explorar. Eu estarei muito interessado em refletir um pouco isso, com a academia, com os outros e tudo mais. Vou ter que ver o que a lei diz, mas estarei muito aberto para que se reflita melhor e se aproveite melhor isso. E terei que ver, só depois deixar lá que posso dizer algumas coisas com substância. Mas eu penso que há muita coisa que se faz. Portanto, pode dizer que aquele fundo não é da minha casa, não é? Não é do Forquilha. E se eu estiver numa casa que é portanto, desta categoria ou deste estatuto, se tiver um carro, eu sempre vou reparar dizer que essas coisas que eu tenho são do Estado. Porque há muitos outros presidentes de partidos políticos, não é? Também são bons, mas não têm aquelas condições. Então, se eu tenho porquê? Porque o Estado me dá alguma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? Eu preciso de cultivar e ter uma transparência no tratamento desta matéria. Penso que isso, se alguém não me impedir, eu vou fazer isso. Porque entendo que eu não como 70 milhões por ano. Não como 70 milhões por ano. Portanto, assumo isto assim e farei. Mas então, há uma possibilidade de sim. E nesta base... de perceber como é que vai ser essa vossa relação. Porque, de facto, da minha experiência como jornalista, um dos maiores problemas que geram nos partidos políticos é o dinheiro. Sim, há muitas grandes ideias, mas quando o dinheiro começa a entrar nas contas do partido, começa a haver um problema muito sério. Sim, eu penso estão preparados vocês? Estamos. Eu penso que o Venâncio, nós tivemos essa ligação com o Venâncio por valores mesmo. O Venâncio percebe que a luta aqui dele, como de muitos que lhe seguem, digo muitos, haverá outros diferentes, muitos que lhe seguem, não é muito pelo dinheiro, mas é por ser satisfeito porque este povo começa gradualmente a entender que tipo de valores devem governar o país. E se na posição em que estarei estiver a contribuir neste aspecto, penso que ele estará muito satisfeito também, vice-versa. Não quero falar todo detalhadamente do acordo aqui, mas já há sempre campos em que estão acautelados para que o Venâncio, se ficar praticamente em segundo lugar, continue a dinamizar o processo político onde ele estiver, e isso não vai se perder de forma alguma. Mas neste momento é em parte incerta, portanto, e com esses processos há riscos também jurídicos. Como é que o Venâncio aparece nos próximos dias? Se diz que está em parte incerta, está sendo procurado. Vocês, como Podemos, têm alguma informação de que o Venâncio está sendo procurado mesmo pelo Estado? Não, até aqui eu não tinha informação muito mesmo clara de que há uma procura do Estado ao Venâncio, não é? Até porque o que está a acontecer e ele estar na parte incerta é muito mais de precaução, não é? Olha, os outros foram baleados, não sabemos quem baleou os outros, e eu próprio, não quero dizer estou aqui, já também estaria em parte incerta, não é? Eu liguei para autoridades, quer dizer, olha, estou aqui a ser perseguido, tenho informação de que não, você não está a ser perseguido por ninguém, quer dizer, e eu sei, quando alguém me diz que alguém está a me procurar, eu vou à esquadra ou vou à polícia, não é? Olha, também está a ser perseguido? Não, já chegaram essas informações sempre, já dormi também fora da minha casa, quer dizer, sim. Mas quando isso acontece, se calhar por outras áreas que entendemos, né, temos que explicar. Não, você não está, ninguém está a te perseguir, não sei quando, tudo mais. Não, a autoridade deste país, né, a polícia. Eu, quando alguém diz que está a me perseguir, eu vou lá para a esquadra, para que se a polícia está conectada a isso, saiba que eu já sei também. Isso primeiro psicologicamente diz alguma coisa, não é? E se é necessário criar alguma segurança, que se crie. Ainda, nós não temos outra polícia, é aquela, não temos outra polícia, é aquela, não é? E pronto, se estou de facto, porque
qualquer coisa também, vou continuar. Mas o Venâncio está lá exatamente por questões de precaução, porque está na parte incerta e temos mais outros na parte incerta. Portanto, mas como é que depois o Venâncio poderá aparecer? Portanto, não é o início, digamos assim, de colocar o Venâncio fora de jogo praticamente. Ele não vai poder, ele não pode reunir com as embaixadas, não pode reunir com os outros líderes. Sim. Vai fazer isso por via do telefone, do WhatsApp, como se costuma dizer. Não, em alguns aspectos é difícil, mas como sabe, a figura de parte incerta já é conhecida no nosso país, não é? Você conhece o Djacama? O Djacama aparece de forma pública, começou com esta figura, com o Instituto de Parte Incerta, mas o Djacama nunca ficou longe da cena política. Portanto, foram momentos, o Venâncio também qualquer dia vai estar entre nós e vai ter... Mas isso não passará provavelmente por uma lei de amnistia? Estou aqui a pensar com a violência pós-eleitoral, depois para, digamos, legalizar... A lei de amnistia só vai acontecer se houver formalmente, digamos, uma procura ao Venâncio. Isto ainda não chegamos a esta coisa. O que eu percebi que é um processo, não é? Um processo você tem que responder ao tribunal, não é? Não está logo, não precisa logo fugir. Se houver, de facto, digamos, sei lá, um instrumento de procura do Venâncio, e ele saber que devo fugir porque estão a procurar, aí sim é que poderá haver qualquer dia alguma outra forma de amnistia, e sempre acontece depois de uma negociação, etc, etc, para que a pessoa possa voltar. Se chegar a essa altura, se calhar. Mas até essa altura ainda não temos. A outra questão que eu queria colocar ao Forquilha, que pelo menos já esses 30 deputados foram referidos, são os conhecidos, estão formalmente eleitos de acordo com a CNE, é que essas pessoas... A sociedade não os conhece. Quem são essas pessoas? Sim, são moçambicanos. Essas pessoas têm qualificações, não têm qualificações? Porque há uma ideia de que são pessoas que o Forquilha foi recolhendo aí na rua para preencher aquelas listas que era necessário apresentar à Comissão Nacional de Eleições. Até pode ser válida essa ideia. Pode ser válido. Vocês não conhecem bem todos aqueles que estão no Parlamento. Você conhece todos os Javelimo? Até podemos dizer, de todos os mandatos que passaram, eu conheço os que falam na Faria Lima. Eu conheço, você também conhece. Os outros, conheces? Que qualificação tem aquele? De onde é que vieram? Mas estão ali. Não é porque é essa cultura que queremos perpetuar, não é? Mas nós colocamos candidatos a concorrerem, portanto, a estes cargos, porque são pessoas que foram militantes dentro do nosso partido. Você sabe, para ser de um partido qualquer, não apresenta um currículo primeiro. Não é pela sua academia. Não. Aquelas pessoas, até temos às vezes mamás que não sabem falar português, mas que têm um senso muito claro de justiça. Nós estou a dar exemplo, que tem, até podiam estar. Portanto, nós, inclusive, como podemos, estamos a lutar que qualquer dia o nosso Parlamento também fale as línguas locais. Porque não é só quem foi à escola que tem um melhor senso de governação, o sentido de governação. Aquelas mamás que não foram à escola, dirigiram as nossas casas, os nossos lares, têm um senso de administração, de quê? Se tiverem justiça algum dia de que o Parlamento permite que elas falem sua língua, vão governar até melhor o nosso país. Portanto, não é muito por aí. Teremos sim, neste padrão em que estamos, teremos sim algum problema, e nós já temos consciência disso, que os jovens que vão entrar no Parlamento, não é, precisam de algum seminário de indução, de preparação. São novos, uma área que não sabem, não é? Portanto, nós temos que ter a devida paciência, mas também a capacidade de preparar essas pessoas para que se enquadrem no contexto em que estão. Senão, tínhamos que ter... Mas são profissionais, essas pessoas têm profissões, porque há uma ideia também, a ideia de que podemos anunciar que quer mudar o país, mas pode trazer mais do mesmo. Bom, veremos. A nossa intenção, efetivamente, é que nós possamos trazer não pode ser uma outra do Venâncio e o Forquilha. Uma outra cultura. Ou vai ser um partido de duas pessoas. Não. O Podemos tem uma formação muito forte de seus membros, não é? E penso que estiverem lá, poderão testar alguma. Não digo que 100% serão como, mas poderão testar alguns outros valores. Mas nós, como partido, temos a consciência de que há necessidade de preparar a nossa bancada, digamos, preparar a nossa bancada no sentido de a forma de estar e ser no Parlamento, e sobre como vão descer os nossos valores para o Parlamento, né?
Isso temos a A consciência. formação ideológica não podemos. Temos ou sim, é um conjunto de pessoas? Essa é outra questão também, a questão ideológica, sim. Não, isto somos mestres, até, somos mestres. Se calhar, para dizer mesmo isso também, que o Venâncio gostou muito de estar connosco. Porque nós temos, minimamente, esta organização, temos esta formação das nossas pessoas para que, de facto, dirijam o partido ou estejam no partido por valores. Esta é outra coisa. Mas a implantação do partido, há quem diz que o Podemos não existe nos distritos, até nas províncias, como se não mas existe. Só um partido clandestino. Esta pergunta você devia logo responder. Se o Podemos conseguiu ter deputado em todas as províncias, como não existe em todas as províncias? Isso é simples de perceber. Como que o Podemos vai ter pessoas eleitas, candidatos em todas as províncias? Isso não existe. Isso lá. Não. Aí está errado. O Venâncio assinou um acordo conosco, mas já estava tudo feito. Se lembra quando assinou o acordo? O Venâncio, quando assinou. O Podemos teria deputado sem o Venâncio? Não, esta é outra coisa. Sim. A outra coisa é se o partido existe ao longo do país ou não. Existe, por isso que tem lá membros e até coisa. Que a vinda do Venâncio, com todo o manancial que tinha de gente, contribuiu para o Podemos, eu sou justo. É verdade isso. Não se nega. Mas o Podemos já existia. O Venâncio não iria se juntar ao Podemos, aliás, a um Podemos inexistente. Porque os objetivos estavam claros. O Venâncio sabe muito bem o que significa querer governar este país. Você pode governar este país sem um parlamento forte, um parlamento que busca os seus valores para serem implementados. Não era possível. Portanto, ele não podia dizer que eu vou concorrer sem ter a base. O que governa mesmo um Estado é o parlamento. Não é o presidente lá na ponta vermelha, ele segue, digamos, uma lei do parlamento. Se o parlamento que nós temos não consegue aprovar leis justas e fazer e implementá-las, então não temos uma governação correta num país. Por isso o parlamento é muito fundamental. E é isso também que o Venâncio viu, que o Podemos, do ponto de vista de preparação para esta luta legislativa, já está lá, não é? Já tem elementos. Desses elementos que estão ali, nenhum, digo até infelizmente, nenhum dos que vinham com o Venâncio estão lá. Porque já estava preparado. À hora em que assinamos o acordo, o Podemos já tinha a sua candidatura e tudo mais. Então, logo responde à sua preocupação, à preocupação daqueles que te colocam, se o Podemos existe no país ou não, senão não teríamos correspondido isso. Então, existe. É mentira. É mentira que não existe, está lá, por isso temos os... Agora, que houve um reforço muito forte do Venâncio e todos os seguidores, aí concordo. Mas eu preciso perceber aqui uma coisa, Aquilo que fez o Venâncio não é porque apenas o Venâncio, magrinho, alto, baixinho, gordo, não. Aquilo que o Venâncio está a seguir em termos de valor, podia ser com a Renamo também, muitos iam seguir. Podia ser consigo também, muitos iam seguir. Porque o terreno criado pela Frelimo não favorece que as pessoas vão para o outro lado. Mas por que a Renamo falhou? Não, falhou exatamente a leitura. Exatamente a leitura. Não, a leitura. Tem que você também que a figura do candidato hoje em dia conta. E eu volto a dizer aqui, os valores que o Venâncio está a defender. Acha que a Renamo não tem valores? Não, estes que o Venâncio está a defender, não. A Renamo não existe esse valor? Não quero dizer que não existem, pode ser que eu não conheço bem a Renamo, mas os valores que o Venâncio está a defender e a maneira como defende, não existe lá na Renamo. Eu vou dizer uma coisa, em 2023, o meu partido votou na Renamo. Percebeu isso na altura? 2023, não percebeste? Nós não concorremos a eleições autárquicas e discutimos a quem vamos entregar os nossos votos. E analisamos vários partidos. Havia 4 partidos que nos contactaram e nós entregamos o nosso voto à Renamo. Em 2023, nós marchamos com o Venâncio aqui na cidade de Maputo, com Araújo, porque nós votamos a Renamo. Mas por quê? Porque nós estávamos a perceber que a Renamo é a única possibilidade que existe, se calhar, para mudar este governo. É única. Muitos que marcharam com a Renamo aqui não eram membros da Renamo. Eles estão à procura de uma saída. Então, se aparece alguém com vigorosidade, como o Venâncio fez aqui, etc., vai ver que muita gente vai o seguir, não porque é Venâncio, mas os valores, o projeto que ele está a defender. Não temos outro que está a fazer isso. É exatamente isso que fez com o... Mas isso é dos erros profundos que a Frelimo vem cometendo. É exatamente isso. Estamos bem para fechar o programa. Eu quero colocar a última questão. Doravante, o que nós esperamos? Vão radicalizar a luta? Quais são os passos? Nós aqui, se calhar, se é para radicalizar, é mesmo a nossa demanda à justiça. Não é? Nossa demanda. E eu volto a dizer, a nossa luta, da maneira como está sendo feita, porque as pessoas estão a reparar sobre as situações, as manifestações, é consequência de um problema.
Nós queremos Não aqui... vai transformar o partido, as pessoas não vão começar a ter medo do partido. Esse é o partido dos vândalos, das pessoas que destroem bens, obrigam as pessoas a não sair para trabalhar. Não há esse risco também. O Nelson Mandela foi chamado vândalo também. A Frelimo foi chamado vândalo, sabes, né? Os Turas, aliás, terroristas, sabes isso? A Frelimo já foi chamado terrorista, por outro lado. O Mandela já foi chamado terrorista, né? Mas é terrorista para nós, o Mandela. Os que chamam terroristas hoje, os chamam às vezes de vândalo a esses grupos, são os que defendem os seus interesses, não querem sair aí. Querem vos mentalizar, que fiquem conosco, ainda que não beneficie nada desse país, porque aqueles são vândalos. Porque se fossem corretos, iam ao assunto, ao problema. O que querem estes? Então, o que custa, se nós temos, o que custa comparar e sermos justos nos processos? É só isso, é só isso. Mas porque sabem que são incorretos, são injustos, querem que a gente acredite neles, fazendo aquilo que estão a fazer. Então os moçambicanos não podem concordar com isso. Mas o presidente da República já veio a informar que alguns vão ter que responder duro e caro. Não, olha... Não tem medo de ser... Elvino foi morto, nem irá responder mais, respondeu por morte, não é? Muitos outros estão a morrer. De facto. Estão a fazer exatamente para que eles continuem onde estão. As coisas continuam como estão. Se temos medo disso, então ficamos nas casas, vamos deixar que continuem. Se temos medo disso, continuem. Mas há muitos outros diferentes de muitos outros também, que não vão deixar que as coisas continuem assim. O Forquilha é um deles. Sim, eu sou um deles, sim. Sou um deles. Então É por isso que sou... não sei, já me viste a liderar as manifestações. Eu estou a liderar os processos de justiça, não é? Porque aqui pode ser que você queira radicalizar... Na justiça... O Vanessa está nas manifestações. Não, todos nós estamos pela justiça. Todos. Quem está na manifestação? Não, manifestação não é o terrorismo. Ninguém disse que era terrorismo. Manifestação... Olha, eu já esqueci o seu nome. Vai aparecer nas manifestações a liderar os processos ou não? Essa é a questão no fundo. É uma ideia também de que vocês colocam carne de canhão lá à frente e ficam resguardados nos gabinetes. O Podemos já está a liderar o processo. É presidente, aliás, o Forquilha já está a liderar o processo. É presidente do partido Podemos. E aquilo que nós queremos, aquilo que nós queremos, se calhar esse é só o interesse que eu respondo a essa questão, né? Porque é uma ideia aqui de que os dirigentes do Podemos, tanto o Venâncio como o professor, estão escondidos e mandam esses rapazes para a rua. A minha questão é saber... Bom, mas eu, se estivesse escondido, não estaria consigo aqui, então, né? O Forquilha está ou não a dirigir as manifestações? Você me convidou e eu vim para aqui, então não estou escondido. Eu estou a sair da minha casa para aqui. E estou a interagir com várias... Eu estou aqui. Mas essa é uma questão muito importante. A manifestação que sempre convocamos, uma manifestação pacífica, ela vai continuar. Vai continuar. Agora, que somos mortos, sim. Mas a manifestação é pacífica. Se você quiser que, de facto, nós paremos porque temos medo e vamos deixar as coisas continuar, eu vou já identificar o que você é, né? Sim, mas a verdade, deve perceber que a luta que estes jovens estão a fazer pela justiça, há muitos outros nos seus quartos aí que estão a dizer, tinha que ser assim. Só que não conseguem também levantar para fazer. Nós temos que fazer isto. Não estou a dizer que temos que partir loja, temos que fazer o que... Não é isso que estamos a dizer. Mas a luta pela justiça tem que ser. Eu gostaria que todos os outros que estão um pouco do lado oposto dissessem assim, pressionassem assim, o governo de Moçambique. O que custa fazer eleições mesmo livres, justas e transparentes? O que custa? Na África do Sul não houve eleições? Houve isso que está acontecendo. Quem morreu na África do Sul? Se são nossos vizinhos aqui. Mas o país nosso não. Sempre que há eleição deve morrer pessoas. Não te pergunta também alguma coisa, isso não te interroga? Achas mesmo que a Frelimo está a ganhar eleições? Você mesmo acha? Não vou falar, cara. De acordo com a CNE, está a ganhar. Ok. Esse é o problema. Muito obrigado pelo Forquilha. Foi assim que fizemos aqui o nosso programa Grande Entrevista. Para si, caro telespectador internauta que nos acompanhou ao longo deste programa, nós voltamos na próxima semana com mais uma personalidade a entrevistar em torno da situação política eleitoral que o país vive. Boa noite, até a próxima.